Galera rubro-negra, segura essa porque tem muita coisa importante pra gente trocar ideia hoje sobre o nosso Flamengo. E não é pouca coisa não, teve clássico, teve vitória, teve estreia do time principal em 2026, teve jogador dando resposta dentro de campo e teve bastidor que anima demais o torcedor que acompanha o clube todos os dias. Então já fica aqui comigo porque o que não falta é assunto quente envolvendo o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar direto com você, torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, você que respira esse escudo, que sofre, vibra, cobra e apoia. Se inscreve agora no canal, é de graça, não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo informação, bastidor, análise e aquele papo reto que o rubro-negro gosta. Deixa o like porque isso entrega o vídeo para mais flamenguistas, ativa o sino para não perder nada, porque aqui é conteúdo todo dia, sempre pensando em você que vive o Flamengo intensamente. Fez isso? Então vambora porque o Mengão começou 2026, do jeito que a gente gosta, vencendo o clássico. O Flamengo colocou o time principal em campo pela primeira vez na temporada justamente num clássico contra o Vasco no Maracanã e saiu com vitória por 1-0. E mesmo sendo início de ano, com aquele famoso motor ainda esquentando, deu pra ver um Flamengo organizado, competitivo e com peças querendo mostrar serviço. E uma dessas peças chamou muita atenção, o lateral direito Emerson Royal. Royal foi titular, fez um jogo seguro, firme defensivamente, apareceu bem no apoio e principalmente passou uma sensação de confiança que ele ainda não tinha conseguido entregar desde que voltou ao Brasil. E isso não é coincidência. O próprio jogador deixou claro que esse momento é tratado por ele como um recomeço no Flamengo. Ele falou abertamente sobre a lesão grave que teve antes de chegar, sobre a dificuldade de adaptação depois de tanto tempo fora, e explicou que agora o cenário é outro. Royal contou que dessa vez conseguiu fazer pré-temporada de verdade, algo que muda completamente o nível de preparação de um atleta. Ele mesmo brincou dizendo que praticamente não teve férias, que abriu mão de viajar para ficar treinando, trabalhando o corpo, ganhando força, ritmo e confiança. E esse tipo de postura, torcida rubro-negra, o Flamengo devolve. O campo responde. Contra o Vasco, Royal mostrou que está mais inteiro fisicamente e muito mais confortável dentro do modelo de jogo. E tem mais um detalhe importante que pesa muito nessa história, a parceria pelo lado direito. Royal estreou jogando ao lado de Vitão, a primeira contratação do Flamengo para 2026. Os dois se conhecem desde as seleções de base, já tem entrosamento antigo, conversa em campo, leitura parecida de jogo, e isso ficou nítido logo de cara. Quem assistiu ao clássico percebeu como o lado direito ficou protegido, firme, difícil de entrar. O próprio Royal revelou que conversou bastante com Vitão antes mesmo da chegada dele ao Flamengo. Vendeu o projeto, falou da estrutura, da grandeza do clube, do jeito que o time impõe jogo, e quando os dois souberam que jogariam juntos no clássico, alinharam tudo. A mentalidade era clara, do nosso lado não passa nada, nem vento, e foi exatamente isso que aconteceu. Vitão, por sua vez, também fez questão de elogiar o Royal depois do jogo, destacando a qualidade, a força e a segurança que o lateral passa. Isso mostra que o ambiente é bom, que as peças estão se conectando rápido e que o Flamengo começa 2026 com uma base de confiança interessante, mesmo sabendo que ainda tem muito a evoluir. Tudo isso passa diretamente pela mão do técnico Felipe Luiz, que começa a temporada com decisões importantes, testes sendo feitos e principalmente gestão de elenco. O clássico contra o Vasco serviu como termômetro, mas o desafio não para por aí. O Flamengo já tem outro gigante pela frente, mais um clássico no Maracanã, agora contra o Fluminense, e o planejamento já está em andamento. O time terá alguns dias de preparação e a tendência é que Felipe Luiz faça ajustes, preserve alguns jogadores e continue rodando o elenco pensando não só no clássico, mas na sequência pesada que a temporada vai trazer. O importante é que o Flamengo começa o ano mostrando seriedade, competitividade e principalmente jogadores com fome de afirmação. E agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. Você acha que o Emerson Royal pode ser esse lateral confiável que o Flamengo precisa em 2026? A parceria com o Vitão te passou segurança? Quero muito ler tua opinião nos comentários, porque esse debate é de quem vive o Flamengo de verdade. Daqui a pouco a gente continua falando de planejamento, clássico contra o Fluminense, possíveis mudanças no time e muito mais coisa de bastidor.
Então, fica ligado, reforça a inscrição, deixa o like, compartilha com aquele amigo flamenguista e lembra sempre, tamo junto, é nóis, Flamengo acima de tudo. E seguindo nesse clima de início de temporada, o que dá pra sentir claramente é que o Flamengo está tratando 2026 com um cuidado diferente, sem aquela afobação que muitas vezes cobra um preço lá na frente. A vitória no Clássico foi importante, claro, clássico é clássico, ainda mais no Maracanã, mas o mais relevante foi o contexto. Não era decisão, não era final, mas era teste pesado, era rivalidade, era pressão e o time respondeu bem. O Flamengo entrou em campo com postura de time grande, controlando o jogo, impondo o ritmo quando precisava e administrando quando era necessário, mesmo sem estar no auge físico, mesmo com alguns jogadores ainda buscando o melhor nível. O rubro-negro mostrou algo que anima muito o torcedor: organização, e isso no começo do ano faz toda a diferença. O trabalho do Felipe Luiz passa muito por isso. Ele sabe que não adianta queimar etapas, sabe que o calendário brasileiro é cruel, que o elenco vai ser exigido até o limite e que se não houver rodagem agora, o preço vem depois. Por isso, a tendência para o próximo clássico é vermos algumas mudanças. Não porque o time foi mal, mas justamente para manter todo mundo inteiro e competitivo. E quando a gente fala de clássico contra o Fluminense, não tem como não falar de Maracanã pulsando, de arquibancada dividida, de provocação, de clima diferente. Esse tipo de jogo não precisa de motivação extra, o jogador entra ligado automaticamente. E pro Flamengo, esse tipo de confronto serve também como afirmação de identidade. É ali que o time mostra se consegue manter o nível, independentemente de quem esteja em campo. Outro ponto que merece atenção é como alguns jogadores estão encarando essa temporada como uma verdadeira virada de chave. Não é só o Emerson Royal, tem muita gente no elenco entendendo que 2026 pode ser um ano de consolidação ou até de retomada de protagonismo. E isso muda completamente o ambiente interno, treino fica mais intenso, disputa por posição aumenta e o rendimento coletivo sobe. A comissão técnica também tem batido muito na tecla do equilíbrio. Ganhar sem se empolgar demais, corrigir sem criar crise, testar sem perder competitividade. O Flamengo quer chegar nas fases decisivas da temporada com o time fisicamente forte, mentalmente preparado e com opções confiáveis no banco, e esses primeiros jogos estão servindo justamente para mapear quem pode entregar isso quando a pressão for máxima. E a torcida percebe, quem foi ao Maracanã ou acompanhou de casa sentiu que o time, mesmo em janeiro, já tem cara de Flamengo. Aquele Flamengo que não se desespera, que entende o jogo, que sabe a hora de acelerar e a hora de segurar. Isso não garante título nenhum agora, mas constrói um caminho muito mais sólido. O clássico contra o Fluminense vai ser mais um capítulo importante dessa construção. Independentemente de quem começar jogando, a expectativa é de um Flamengo competitivo, intenso e com apoio incondicional da nação, porque quando o Maracanã vira caldeirão, meu amigo, pouca gente aguenta. E é por isso que eu volto a te perguntar, torcedor rubro-negro, você prefere um Flamengo voando agora em janeiro, ou um Flamengo crescendo aos poucos para chegar forte nas decisões? Quero muito saber tua visão, porque esse debate divide muita gente e rende conversa boa. Já já a gente fecha tudo isso falando de próximos passos, mercado da bola, bastidores e o que pode mudar no time nos próximos jogos. Então não sai daí, reforça a inscrição se ainda não reforçou, deixa o like, compartilha com outro flamenguista e segue comigo, porque aqui é Flamengo o tempo todo. Tamo junto, é nós. E pra gente fechar esse assunto, o sentimento que fica é de confiança com os pés no chão. O Flamengo não está empolgando além da conta, mas também não está devendo. Está construindo, está ajustando. Está entendendo o momento de cada jogador e principalmente mostrando que existe planejamento por trás das decisões. E isso para uma temporada longa como a de 2026 vale ouro. O recomeço de jogadores como o Emerson Royal simboliza muito bem esse momento do clube. Um atleta que entendeu que precisava mudar a postura, se dedicar mais, se preparar melhor e que agora começa a colher os frutos. A parceria com o Vitão já nasce forte, passa segurança e mostra que o Flamengo acertou em apostar em gente que chega para somar dentro e fora de campo. Ambiente bom, elenco comprometido e comissão técnica alinhada costumam levar o time longe. O clássico contra o Vasco já ficou para trás, mas deixou recados importantes. O Flamengo mostrou que mesmo sem estar no auge, consegue competir, controlar e vencer. E agora o foco total vira o Fluminense, mais um rival direto, mais um teste de fogo, mais uma chance de ajustar o time e fortalecer a identidade rubro-negra dentro
dentro de campo, independentemente de quem jogue, de quem seja poupado ou testado, a expectativa é a mesma. Ver um Flamengo intenso, consciente e com a cara da sua torcida, porque quando o time entende o peso dessa camisa, quando entra em campo sabendo o que representa, a história costuma sorrir pra gente. E eu quero deixar aqui aquele último recado de união. Continua junto, continua apoiando, continua debatendo, cobrando quando precisar, mas sempre lembrando que esse clube é gigante porque a torcida é gigante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, é gratuito, ajuda demais o nosso trabalho. Deixa o like, compartilha esse vídeo com outro flamenguista e ativa o sino para não perder nada, porque aqui o Flamengo nunca para. Obrigado por ficar comigo até aqui, valeu pela companhia, tamo junto sempre, é nóis. E como sempre, Flamengo acima de tudo.